Fala, meu time Caipora! Tudo jóia? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom no canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 17 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E trago para vocês a nossa planilha Caipora com os resultados dos palpites do dia 15. Tivemos 28 palpites com 23 greens e 5 reds, beleza, galera? Foi uma taxa muito boa para este dia. Operações muito reais e com greens certos, beleza, galera? E trago também para vocês o resultado parcial dos palpites do dia 16, data de hoje. Tivemos 14 palpites com 8 greens e 5 reds até o momento. Não foi muito bom, mas ainda temos o jogo do Deportivo Saprissa para rolar. Beleza, galera? Então fiquem atentos para atualizarmos a nossa planilha Caipora e também montem os seus bilhetes, beleza? Inscreva-se no nosso canal, deixe o like e não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Isso irá ajudar a fortalecer muito a gente no YouTube que está começando. Beleza, galera? Vamos lá para o vídeo então, sem mais delongas, bora para a intro! Bom, Caiporada, trago aqui as nossas análises. Trouxe para vocês Al Faisal Yaman versus Al Aqaba. Separei essa partida na Jordânia com over 1,5 gols. O Al Faisal tem 69% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Al Aqaba tem 56%. Verificando no histórico, são 5 vitórias do Al Faisal, 3 empates e 4 vitórias do Al Aqaba. E temos a média de gols de acima de 2 gols. Em séries, o Al Faisal ele vem marcando gols nos últimos 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Vissel Kobe versus Kawasaki Frontale. Separei essa partida na Supercopa do Japão com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada nesta partida e na forma recente temos 83% de aproveitamento em 9 jogos para cada equipe. E no histórico são 10 partidas para o Kobe, 10 empates e 18 vitórias do Kawasaki. Temos a média de gols de acima de 3 gols. E em séries, o Kawasaki vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Kobe vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida, Hyderabad versus East Bengal. Separei essa partida na Superliga da Índia com over 1,5 gols. O East tem 73% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Hyderabad tem 6%, não vence a 9 partidas e tem 8 derrotas seguidas. Verificando no histórico, são 4 vitórias do Hyderabad, 3 empates e 2 do East Bengal. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Hyderabad vem perdendo, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols também em quase todas as partidas. Apenas uma partida do East Bengal contra o Mumbai e foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sydney versus Adelaide United. Separei essa partida na Austrália com over 1,5 gol no primeiro tempo. O Sydney tem 58% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Adelaide tem 39%. No histórico são 23 vitórias do Sydney, 12 empates e 22 vitórias do Adelaide. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sydney vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Adelaide vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over goal no primeiro tempo em todas as partidas. E nos últimos jogos na casa do Sydney, temos over 1,5 gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Melbourne City versus Melbourne Victory. Ainda na Austrália, separei over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Melbourne Victory. E ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Melbourne City tem 44%. No histórico, são 15 vitórias para cada lado e 12 empates. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Melbourne ele não tem empate nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. Enquanto o Melbourne Victory ele vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas.
E na casa do Melbourne City, over 2,5 gols em 4 das últimas 5 também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Perth Glory versus Brisbane Roar. Separe essa partida com over 2,5 gols ainda na Austrália. Perth Glory tem 41% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brisbane tem 28%. No histórico são 15 vitórias do Perth, 10 empates e 26 vitórias do Brisbane. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Perth ele vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Brisbane vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Perth Glory, over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols também em todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Nassr versus Al Fateh. Separei essa partida na Arábia Saudita com over meio gol no primeiro tempo. Temos 76% de probabilidade de vitória para o Al Nassr e na forma recente ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Al Fateh tem 28%. Verificando o histórico, são 14 vitórias do Al Nassr, 8 empates e 3 vitórias do Al Fateh. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Al Nassr vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos na casa do Al Nassr, over meio gol no primeiro tempo na única partida disputada. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Mamelodi Sundowns versus Orlando Pirates. Separei essa partida na África do Sul com vitória e empate para casa. Mamelodi tem uma pequena vantagem com 55% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto Orlando tem 61%. Verificando no histórico, são 17 vitórias do Mamelodi, 9 empates e 12 vitórias do Orlando. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Mamelodi ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Orlando vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória em parte do Mamelodi em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Mamelodi, temos vitória e empate para casa em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Mamelodi vem vencendo e empatando todas as partidas e o Orlando Pirates ele vem perdendo fora de casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Cobán Imperial versus Coatepec. Separei essa partida na Guatemala com over 2,5 gols. O Cobán tem 68% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Deportivo Coatepec tem 6%. Verificando no histórico, são 2 partidas para o Cobán e 1 vitória para o Deportivo Coatepec. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Cobán ele vem 5 jogos marcando gols e o Coatepec vem perdendo a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Blau-Weiß versus Salzburg. Separei essa partida na Bundesliga da Áustria com over 2,5 gols. O Salzburg jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Linz tem 50%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Linz, 0 empates e 1 vitória do Salzburg. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Salzburg ele vem 5 jogos sem derrotas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Genk versus Molenbeek. Separei essa partida na primeira divisão da Bélgica com over 2,5 gols. O Genk tem 74% de probabilidade de vitória, mas não tem uma forma recente muito boa, tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Molenbeek tem 17% e não vence há 8 partidas. Verificando o histórico, é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4 gols. Em séries do Genk ele vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o Molenbeek vem sofrendo nos últimos 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Omonia Nicosia versus Otelia Zatenou. Separei essa partida com over 2,5 gols no Chipre. O Omonia tem 78% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Otelia Zatenou tem 11%.
No histórico são 3 jogos com 3 vitórias do Omonia e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Omonia vem a 5 jogos marcando gols e o Otelos vem a 5 jogos sem vencer. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em uma das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Rudez versus Hajduk Split. Separa essa partida na Croácia com um over do 1,5 gols. O Hajduk Split tem 75% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rudez tem 17%. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Hajduk e 2 para o Rudez. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rudez vem perdendo a 3 partidas e o Hajduk vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Varaždin contra o Rudez, que foi 1-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Celtic versus Kilmarnock. Separei essa partida com um over meio gol no primeiro tempo na Escócia. O Celtic tem 78% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kilmarnock tem 72%. No histórico são 77 vitórias do Celtic, 19 empates e 10 vitórias do Kilmarnock. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Celtic vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Kilmarnock também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Johnstone versus Rangers. Separei essa partida com over do 1,5 gols ainda na Escócia. O Rangers tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O St. Johnstone tem 28%. No histórico são 44 vitórias do Rangers, 8 empates e 9 vitórias do Johnstone. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Rangers ele vem vencendo as 5 partidas e os últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Johnstone, over do 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus Lamia. Separei essa partida com um over do 1,5 gols na Grécia. O Panathinaikos tem 72% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lamia tem 67%. No histórico são 3 vitórias do Panathinaikos, 3 empates e 4 vitórias do Lamia. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6. Verificando os últimos jogos na casa do Panathinaikos, over do 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas, apenas uma partida do palco contra o Panathinaikos, que foi 1-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Glentoran versus Newry City. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Irlanda do Norte. O Glentoran tem 77% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newry City tem 22%. No histórico são 10 jogos com 9 vitórias do Glentoran e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Glentoran vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Newry City não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ballymena United versus Larne. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Larne jogando fora de casa, ele tem 67% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ballymena tem 39%. No histórico são 10 vitórias do Larne, 2 empates e 7 vitórias do Ballymena. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Ballymena vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Larne vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Cliftonville versus Glenavon. Separei essa partida com over do 1,5 gols também. Cliftonville tem 62% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Glenavon tem 39%. No histórico são 36 vitórias do Cliftonville, 11 empates e 3 vitórias do Glenavon. E a média de gols é de acima de 3,5 gols.
Verificando em séries, o Cliftonville vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Glenavon vem sofrendo gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E os últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora em Portugal, separei Porto contra a Estrela Amadora. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Porto tem 78% de probabilidade de vitória contra 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrela tem 39%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 1 a 0 do Porto. E em séries o Porto vem a 5 jogos sem derrotas e venceu 4 delas, enquanto o Estrela vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Porto contra o Rio Ave que foi 0 a 0 e do Estoril contra o Estrela que foi 1 a 0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Novo Pazar versus Estrela Vermelha. Separei essa partida na Sérvia com over do 1,5 gols. O Estrela Vermelha jogando fora de casa, ele tem 65% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Pazar tem 67%. No histórico são 19 vitórias do Estrela, 2 empates e 1 vitória do Novo Pazar. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Estrela vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Novo Pazar, over do 1,5 gols também nas 4 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Partizan Belgrade versus Novo Belgrade. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Partizan tem 77% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Belgrade, ele tem 50%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória do Partizan e foi de 3 a 2. Verificando em séries, o Partizan vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Novo vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Çaykur Rizespor versus Fenerbahçe. Separei essa partida na Turquia com over do 1,5 gols. O Fenerbahçe jogando fora de casa, ele tem 66% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rizespor tem 39%. No histórico são 25 vitórias do Fenerbahçe, 6 empates e 3 vitórias do Rizespor. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Rizespor, over do 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida na França, separei Nantes contra o Paris Saint-Germain. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Paris Saint-Germain jogando fora de casa tem 64% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nantes tem 28%. No histórico são 39 vitórias do PSG, 9 empates e 11 vitórias do Nantes. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Paris Saint-Germain vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Nantes, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Heidenheim versus Bayer Leverkusen. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Bundesliga da Alemanha. O Leverkusen jogando fora de casa, ele tem 70% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Heidenheim tem 78%. No histórico foi 2 partidas disputadas com uma vitória para cada lado, e a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Heidenheim vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e empatou 4 deles, enquanto o Leverkusen vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols nas 2 partidas disputadas, e na casa do Heidenheim, over do 1,5 gols na única partida. Últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Wolfsburg versus Borussia Dortmund. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Dortmund jogando fora de casa tem uma pequena vantagem de probabilidade de vitória com 45%. E verificando em forma recente, temos 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, enquanto o Wolfsburg tem 44%. No histórico, são 34 vitórias do Dortmund, 10 empates e 11 vitórias do Wolfsburg. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Wolfsburg vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Dortmund vem sem derrotas nos últimos 5 e venceu 4 deles.
Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Wolfsburg, over do 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do União Berlim contra o Wolfsburg que foi 1-0 e do Heidenheim contra o Dortmund que foi 0-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Hellas Verona versus Juventus. Separa essa partida na Série A da Itália com vitória e empate para fora. A Juventus tem 58% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hellas Verona tem 33%. No histórico são 19 vitórias do Juventus, 5 empates e 4 vitórias do Verona. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Verona não vence as 5 partidas e perdeu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Juventus em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Verona, vitória e empate para o Juventus em 3 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate para o Juventus na maioria das partidas. Então para essa partida, vitória e empate para fora. Beleza? Próxima partida, Atlético de Madrid versus Las Palmas. Separei essa partida em La Liga da Espanha com over 2,5 cartões. O Atlético de Madrid tem 63% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Las Palmas tem 44%. No histórico são 7 vitórias do Atlético de Madrid e 2 vitórias do Las Palmas, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Las Palmas vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas. Verificando o histórico de disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4 cartões por partida. E o nosso árbitro, ele aplica acima de 4,5 cartões por partida. Então para essa partida eu acredito que nós teremos um over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, Celta de Vigo versus Barcelona. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Barcelona tem 51% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celta tem 50%. No histórico são 26 vitórias do Barcelona, 14 empates e 11 vitórias do Celta. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celta não vence as 5 partidas e perdeu 4 delas, enquanto o Barcelona vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E na casa do Celta, over meio gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo o gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Brentford versus Liverpool. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Liverpool tem 58% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brentford tem 28%. No histórico, são 5 partidas disputadas com 3 vitórias do Liverpool, 1 empate e 1 vitória do Brentford. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Liverpool em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Brentford, vitória e empate para o Liverpool em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Liverpool vem vencendo ou empatando a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora. Próxima partida, Burnley versus Arsenal. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Arsenal jogando fora de casa tem 72% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Burnley tem 22%. No histórico são 15 vitórias do Arsenal, 4 empates e 2 vitórias do Burnley. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Burnley vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e o Arsenal vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes vem ocorrendo over gol no primeiro tempo. E nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, City versus Chelsea. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Manchester City tem 69% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chelsea tem 61%. Verificando o histórico, são 26 vitórias do City, 8 empates e 29 vitórias do Chelsea. A média de gols é de acima de 2,5. Em série, do City vem vencendo e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do City, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Grêmio contra o Santa Cruz. Separa essa partida com over do 1,5 gols no Campeonato Gaúcho. O Grêmio tem 77% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto Santa Cruz tem 28%.
No histórico são 5 vitórias do Grêmio, 1 empate e 1 vitória do Santa Cruz. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Grêmio vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Santa Cruz vem sofrendo gols nos últimos 9. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Itabirito versus Atlético Mineiro. Separei essa partida no Mineirão com over meio gol no primeiro tempo. O Atlético Mineiro tem 72% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Itabirito tem 67% de aproveitamento. Em séries, o Itabirito ele não empata há 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Atlético Mineiro tem 10 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos over meio gol no primeiro tempo ocorrendo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, São Paulo contra o Bragantino. Separei essa partida no Paulistão com vitória e empate para casa. O São Paulo tem 55% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bragantino tem 56%. No histórico são 3 vitórias do São Paulo, 4 empates e 9 vitórias do Bragantino. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o São Paulo não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o São Paulo em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o São Paulo vem vencendo e empatando em casa na maioria das partidas. E o Bragantino, ele faz a festa jogando fora de casa. Por isso eu acredito do empate. Beleza, galera? Próxima e última partida, separei Madureira contra o Fluminense. Separei vitória e empate para fora nesta partida. O Fluminense tem 64% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Madureira tem 44%. No histórico são 12 vitórias do Fluminense, 5 empates e 2 vitórias do Madureira. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Fluminense não perde há 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Fluminense em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Fluminense vem vencendo e empatando quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos para o nosso bilhete caipora. Fala, tropa caipora, bora lá para o nosso bilhete. Separei over meio gol no primeiro tempo para o Sydney contra o Adelaide. Separei Perth Glory e Brisbane Roar com over 2,5 gols. Al Nassr e Al Fateh com over meio gol no primeiro tempo. Over 2,5 gols para o Mona Nicosia contra o Otelos da Cheynou. Over 2,5 gols para St. Johnstone versus Rangers. Glentoran versus Norwich City com over meio gol no primeiro tempo. Over 2,5 gols para Novo Pesar versus Estrela Vermelha. Separei over 2,5 gols para Kaikur Rizespor contra Fenerbahçe. Over 2,5 gols para Nantes versus Paris Saint-Germain. Over 2,5 gols para Heidenheim versus Bayern Leverkusen. Over 2,5 gols para Manchester City contra o Chelsea. E por último, over 2,5 gols em Cliftonville contra o Glenavon. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, você que viu o vídeo até o fim. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!